Hoje começa uma nova fase aqui na fazenda. Nasceram os primeiros terneiros da geração 2026. E essa geração nós vamos acompanhar pelos próximos 14 meses, até elas ingressarem no protocolo de ATF. Se você está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo ao projeto 14 meses da Fazenda Áurea. A ideia dessa série é acompanhar a geração inteira das fêmeas, desde o nascimento até elas ingressarem no protocolo de ATF aos 14 meses. Os primeiros nascimentos começaram no dia 5 de junho de 2026, e esses terneiros são o resultado dos 2 primeiros protocolos de ATF realizados na primavera de 2025. Na verdade, a gente fez dois nascimentos, a gente fez 4 protocolos na primavera passada. A gente acabou tendo uma quebra que a gente fez um protocolo e 15 dias depois a gente fez um segundo protocolo numa quantidade mais reduzida de bichos. E esse primeiro nascimento, eles englobam esses dois protocolos. Ainda faltam o nascimento dos outros 2 protocolos, que acredito que seja daqui uns 30 dias vai recomeçar os nascimentos e, no caso, 60 dias, o nascimento do último protocolo. Até o momento, já nasceram 44 terneiros nesse primeiro grupo, incluindo um parto gemelar, que sempre chama mais atenção. Até desse parto gemelar, a gente teve um cuidado um pouco maior de trazer a vaca para perto de casa, para a gente monitorar os primeiros dias desses 2 terneiros, para só depois colocar ela junto com o lote dos nascimentos. Lá em casa, a gente fez da seguinte maneira: a gente separou o lote das vacas em 2 lotes. O primeiro lote, que são das vacas que estão mais chegadas da cria, a gente separou num potreiro, no campo nativo, sendo suplementada com proteinado. E o outro lote, que são das vacas que são responsáveis pelos nascimentos do terceiro e 4º protocolo de ATF. Então, elas estão também num campo nativo, sendo suplementadas com proteinado. Nesse primeiro lote, conforme foram nascendo os terneiros, a gente foi colocando elas para uma pastagem. Então, os terneiros nasciam no campo nativo, a gente aguardava ali uns 3, 4, 5 dias, conforme tinha um lotezinho de umas 4, 5 nascimentos, a gente levava lá para uma pastagem de azevém. Até eu vou colocar aqui uma foto da pastagem. Aqui é uma foto que foi tirada no dia 28 de junho, já com as vacas com o terneiro ao pé, que a gente colocou na pastagem de azevém. Note que são o estado corporal das vacas, o nascimento dos terneiros, a gente colocou um touro preto, então a princípio é para nascer só terneiros pretos, e a gente colocou já elas nessa pastagem. Olha como tá boa a pastagem. Então, conforme esse gado vai nascer, conforme esses terneiros vão nascendo, a gente vai colocando nessa pastagem de azevém. Até o momento, estamos apenas no início da estação de parição. Ainda falta o segundo e o terceiro lote, e quando isso acontecer eu volto aqui para mostrar como vai evoluindo os nascimentos. A gente aproveitou esses dias porque a gente teve 2 mortes de 2 vacas, que deixaram 2 terneiros guaxa. Como a gente ficou preocupado que elas morreram com aqueles sintomas da bambeira, a gente acabou fazendo uma nova vacinação em todo o gado para evitar que a gente tenha mais doenças relacionadas que podem ocasionar mortes. E aproveitando esse manejo, o Jonathan me mandou um vídeo dos terneiros já nascidos. E esse é o vídeo que o Jonathan me mandou. Ele aproveitou que ele estava fazendo o manejo sanitário das vacas e fez esse vídeo dos terneiros que já nasceram. A gente tem como hábito, acredito, em todas as fazendas sejam assim, a gente separa os terneiros das vacas quando a gente vai fazer esse manejo, para evitar que durante o manejo tenha algum pisoteio que machuque os terneiros. Então a gente acaba separando, então por isso ele aproveitou e fez um videozinho e me mandou quando estava fazendo esse manejo. Até se você chegou agora aqui no canal e não acompanhou os outros vídeos que eu fiz, nos outros vídeos eu explico
como é que eu faço o manejo à distância lá da fazenda. Eu não moro na fazenda, eu moro a 500 quilômetros da fazenda, e nesses vídeos que eu fiz, eu expliquei um pouco como é que funciona toda essa dinâmica de administrar uma fazenda à distância. Voltando aqui nessa imagem, falar um pouquinho mais dela também. Nos outros vídeos que eu fiz, eu expliquei como é que eu fiz todo o manejo dessa pastagem. Fazendo um resumo, essa pastagem era uma lavoura de soja que já tinha sido sementado no ano anterior, e esse ano a gente fez uma semeadura do azevém de avião. Então, quando foi colhida a soja, já tinha um pouquinho já de azevém crescido. A gente acabou deixando ela ficar mais forte, com esse intervalo de tempo até a gente colocar as vacas. A gente também aplicou ureia antes de colocar o gado em cima, para dar mais vigor, porque essa é a melhor pastagem que eu tenho lá da fazenda. As outras pastagens, e eu já expliquei também num vídeo anterior, não foi feito desse jeito, foi feito aveia na linha e não ficaram boas. Então essa é a minha melhor pastagem, essa pastagem eu tenho que cuidar muito bem, porque é ela que vai me garantir todo o inverno com uma consistência melhor. As outras pastagens eu também vou colocar gado, mas eu não vou conseguir colocar tanta carga, porque ela não tem a mesma qualidade. Mas a realidade da pecuária, nem sempre tudo acontece como a gente planeja. Tivemos um natimorto logo no início do tratamento. Provavelmente um parto prematuro, pois ele acabou nascendo uns 10, 15 dias antes do que estava previsto o início dos nascimentos. Aqui a foto que o Jonathan me mandou quando aconteceu isso. Também perdemos 2 vacas nesse período, muito provavelmente em consequência da manqueira. E como consequência dessas perdas, estamos criando os 2 terneiros guachos. E esse foi apenas o primeiro capítulo da geração 2026. A estação de parição ainda está só começando. E nas próximas semanas, daqui uns dias, o terceiro lote do protocolo de ATF irá começar a nascer. Lembrando que ainda tem o 4º lote, esse sim, mais para frente. Depois disso, nós vamos acompanhar o desenvolvimento desses animais, o manejo das vacas, o desmame, a recria e, finalmente, o momento mais importante do projeto, que é realizar o protocolo de ATF nas terneiras nascidas agora, em 2026, aos 14 meses. E eu quero que essa série seja construída junto com você. Então, sempre que tiver alguma dúvida, alguma sugestão de manejo ou algum assunto que gostaria que eu mostrasse aqui na fazenda, deixe nos comentários. Eu faço questão de ler e sempre que possível trazer respostas nos próximos episódios. No próximo vídeo, a minha ideia é mostrar como é que está sendo a evolução e o crescimento desses terneiros, pois acredito que ainda não vai ter começado o nascimento do terceiro lote, e junto a gente vai acompanhando como é que está sendo essa evolução. E se você gostar de acompanhar esse projeto do começo ao fim, aproveite e se inscreve aqui no canal. Assim, você não perde nenhum capítulo dessa nova jornada. E hoje temos o primeiro passo dessa jornada. Ainda faltam muitos capítulos pela frente. A jornada está apenas começando. Até o próximo capítulo.